Bem-vindo ao canal Nas Trincheiras do Rock para mais um Rock Resenha. Rock Resenha de hoje vai ser com a banda Acorde 7 Blues Band. Deixa o Lalo aparecer e o pessoal aparecer que eu já puxo eles para dentro. Fala, Lalo. Peraí. E Oi! aí, beleza? Boas noites. Beleza. Bom, para E aí? variar não tô te vendo, mas tô puxando os caras aqui, hein? Você não tá me vendo? Eu estou Boa além. noite. Boa noite. Fala, senhor Roberto. E aí, tudo bem? Oi, pessoal, tá me ouvindo? Roberto Chalub. Estamos. Fala, Roberto. Beleza, Roberto? Tudo Estamos te bom? vendo. Tudo bem, Lalo? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Roberto. Estou aqui representando o pessoal. O pessoal ainda está voltando do carnaval, sabe? De vez em quando o pessoal Carnaval. gosta de usar uns abadás aqui em Goiânia, aí fica difícil de fazer entrevista falando de blues se não seja eu sozinho. Faz Sabe que os caras gostam de usar roupa de fantasiar de mulher, né, cara? Os caras se fantasiam de mulher. Ah, não, mas assim, né? Não vou dar qual dos três, né? Que foi no bloco do vestido de mulher, não. Mas deixa por conta deles. Depois eles contam para vocês. Quem quiser que assuma, né? Eu não tenho nada com isso. Tá certo. Você sabe que você sabe que a gente tem um cara aqui na live aqui que adora carnaval, né? Adora desfilar de mulher, né, Ah, cara? é. Eu nem vou falar quem é. Né, né, Maurício? Eu adoro o carnaval, eu adoro ficar longe do carnaval. Tô fora. Tá, tá igual a Bom, gente aqui. vamos lá trocar aquela ideia. Ô Roberto, primeira pergunta que eu faço para todo mundo: como é que surgiu o nome da banda? Foi unanimidade? Foi tranquilo? É, foi uma ideia, né, que não teve como ninguém recusar o nome. A verdade foi essa. A ideia foi do Thiago, Kickel House, e a gente estava iniciando os ensaios lá em 2013, né? Uhum. A ideia ainda em 2013 era tocar blues, era pegar aquelas músicas de 1940 por ali e porque não tinha lugar para a gente escutar, né? Não tinha pub, não tinha nenhum movimento de blues assim crescente. E o Thiago, então nós começamos a fazer esses covers, essas brincadeiras. E tá, então vamos colocar o nome na banda. O Thiago falou, acorde 7. O que é a essência do blues atual, do blues que a gente Uhum. escuta depois de Robert Johnson? São acordes em sétima, né, as terças sobrepostas, e uma melhor representação do blues, que a gente achou para dizer que a gente estava fazendo o blues. Poderia ser Mi em sétima, ia ficar uma coisa esquisita, né? Uhum. E o A7, que a gente usa como dentro da logo, representa mundialmente representa o Lá com sétima, né? Então, foi o nome mais assim que demonstrasse que a nossa essência vem do blues, que a nossa essência está ligada ao blues, né? Entendi. A gente poderia colocar band, blues band, também poderia, né? Que o band Uhum. é também uma outra característica do blues, mas blues band já existe. Já Entendi. existe nos Estados Unidos. Aí ficou o acorde 7. Preferimos colocar em português, até porque não existe, né, a palavra acorde, né, como nós conhecemos aqui na língua portuguesa, ela não existe em inglês. O que mais se aproxima seriam os chords, são as cordas, né? As Uhum. cordas vibrando, alguma coisa nesse sentido que eles falam, né? Seria como as cordas vibram em sétima, né? Chords and seven. Entendi. Mas, então, preferimos o português mesmo. Tá legal. Bom, e aí você falou que vocês começaram ensaiando, fazendo cover, e quando que começou a produção do autoral propriamente dito? Na segunda garrafa de uísque do primeiro ensaio. Ah, é? É,
Já começou aquela. Não, por que que a gente não faz isso? Ah, vamos fazer. Olha, isso aqui dá uma música. Então, na segunda garrafa de uísque do primeiro ensaio, já começou a surgirem as primeiras músicas. Entendi. E aí, e o processo de criação é natural? Como é que funciona para vocês? É letra e depois vem a música, ao Não, contrário? Tanto faz? não. A- assim, eu tenho uma facilidade para escrever, principalmente a qualquer motivo vira motivo. Eu vejo aqui um pente com um dente quebrado em cima da prateleira do banheiro. Aquilo ali pode me dizer que está faltando uma peça num conjunto que antes era perfeito e de sair uma letra. Inclusive, agora eu acabei de ter uma ideia. Isso dá uma ideia de letra, hein? Ah, é? O pente ele era perfeito, mas aí quebrou uma peça. Agora não completa tudo, mas será que completa? Quem sabe sai uma letra desse papo aqui. Aí, que moral, hein, Lalo? Não, e a participação de vocês, porque a letra não é só quem escreve, né? Quem quem impulsiona aquilo, os musos inspiradores. Olha, mais uma letra da Olha Acorde aí, 7, quem sabe aí, hein? que moral, hein? Ô, Mas enfim, Roberto. voltando Fala. ao tema, então as nossas músicas, elas acontecem de todo jeito. Às vezes eu faço uma letra e falo, olha, pessoal, tem isso aqui, vamos tentar alguma coisa mais ou menos nessa cadência, tá mais ou menos encaixada. Às vezes a gente está no ensaio, arrebenta uma corda ou um dos quatro atrasa, a gente começa a brincar e eu falo, oh, isso aqui parece com uma letra mais ou menos assim. Parece que é a coisa que monta um cenário na minha cabeça, entendeu? Então, e daí a gente, como é claro que muito disso a gente joga fora também, porque sai coisa que não tem nada a ver. Mas com esse cenário, quando ele começa a montar, todos dão ideia, todos ajudam, todos participam e viram as músicas aí. E aí funciona tanto para letra em inglês quanto em português? Para mim, funciona mais com letra em inglês. Ah, é? É. Aí você já Ah, tem a ideia e você já vai tentando construir em inglês. eu Você já não faz vou. em português para traduzir. Não, eu não traduzo. Ah, Eu penso, é aquela história, né? Eu tenho que pensar em inglês para entender como é que vai estar o contexto daquilo que eu estou escrevendo, sim. se vai sair, né? Se a gente for usar tradutor, cara, às vezes você tenta traduzir alguma coisa, Fica pior, né? não, você fala assim, mas não era isso que eu estava pensando, Sim. sabe? Mas acaba indo por Então, outro caminho. então eu prefiro assim, na Acorde 7, nós resolvemos que íamos manter o inglês. Uhum. Certo? Ah, legal. Primeiro porque é a língua nativa do blues. A gente sempre brinca, né, da história do japonês cantando samba, né? Sim. Com todo respeito a quem faz blues em português, mas eu vejo mais ou menos do mesmo jeito. Para mim, foge um pouco da, Não, da, não soa natural. não soa. O blues ele tem uma certa rigidez que a língua portuguesa ela tem muito mais variante em cima que vai desconotar aquilo que eu estou querendo colocar. Eu Entendi. penso assim. E também, as letras em inglês também foi uma opção nossa desde o início, desde os primeiros ensaios lá em 2013, para que a gente pudesse atingir o mercado internacional. Foi pensado nisso também. Sim. Foi pensado em ter uma maior abertura, em ter uma maior possibilidade de atingir outras culturas, e principalmente de língua inglesa, né? Uhum. Claro. E está acontecendo, né? Aos poucos vem acontecendo, aos poucos vem surgindo mais Entendi. resultado fora do Brasil do que no Brasil. Ah, sim. Isso eu não tenho o que falar. Mas e falando especificamente do mercado de blues, quando a gente fala do mercado de rock, quando você tem bandas inglesas ou bandas australianas que tentam entrar nos Estados Unidos, tem a barreira
do sotaque, né? Porque eles entendem que aquele sotaque é diferente. No blues é a mesma Sim, coisa? sim. Eu diria que é até bem mais rígido. Né? E isso, quer dizer, a invasão britânica, né, de 1960, ali, Uhum. no início de 60, aquele preconceito todo que existiu, muito foram dos bluseiros antigos, dos bluseiros de Ah, 1940, de 1935, né, Muddy Waters, enfim, toda aquela galera que falava dos Yankees, né? Porque diferenciar blues e rock naquela época era mais difícil do que é hoje, né? sim, Eles eram muito próximos. E, e os americanos achavam que blues era música de negro americano e acabou. Então, essas barreiras nos Estados Unidos tem muita ainda. Mas entendi. mas o que dizer do country blues? Eu já vi um texano cantando blues? Parece um caipira aqui do interior de Goiás falando. É o redneck, né? Então, então quer dizer, mas enfim, tanto que a nossa maior abertura é na Europa. Entendi. O pessoal da Europa, assim, pelos streamings, né? A gente está Sim, falando sim. de estatística de Spotify, né? Ah, Mas pelas estatísticas, na Europa, o pessoal nos ouve, na Finlândia e na Itália nos ouvem mais do que em estados do Brasil, olha aí. entendeu? Com a cultura que a gente tem aqui, e eu imagino aí no seu estado, né, que é um pouco pior ainda, né? Você tem todo um segmento que não sei se foi originário daí, mas acaba sendo muito forte aí, né, com o pessoal do sertanejo. É, eu não sei de onde que surgiu o sertanejo, mas o interior de Minas, de São Paulo, de Goiás, ele sempre Uhum. foi muito forte. Mas na Sim. década de 80, quando começou a surgir Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e essa turma, aí pronto, né? Goiânia virou a capital do sertanejo. Felizmente, São José do Rio Preto está ganhando da gente agora, né? Agora são eles a capital. Mas aqui. Entendi. Bom, menos mal, né? E aí, É. Lalo? Lalo? Voltou. Voltou? Aqui agora. Peraí, calma aí que deu um tilt aqui. Quase que eu caio da cama. Na cama com o Lalo. Eita. É, bom, aqui eu já conheço o Roberto já pelo menos aí 5 anos, eu acho, Roberto, que a gente se conhece. 5, né? Eu acho que por aí. Há uns 5 anos, né, que eu conheci a banda, né, depois a gente fez alguns trabalhos juntos, tal, né? E eu sempre tive assim, um pé dentro do blues, sempre gostei muito de blues, né? Não só por Muddy Waters e outros grandes mestres do blues, né, cara? Eu gosto muito de Muddy Waters, mas por outros grandes mestres até mais antigos, né, cara? Aquele blues raiz mesmo do Delta do Mississippi, eu gosto muito do blues do Delta do Mississippi, é onde que teve a origem mesmo, né? Depois veio para Chicago, logo depois, tal, virou meio que teve ali uma guitarra elétrica, tal, um violão elétrico, mas antigamente era mais feito meio que acústico, né, o negócio, não era muito, não usava muita Guitarra. muito equipamento, né? Uhum. Não usava guitarra, mais aqueles violões acústicos, tal, né? O que a gente vê muito no sertanejo, daquele sertanejo caipira, né? Tem muito cara que usou muito. Meu tio era um compositor com viola caipira, tal, tanto que ele durante muitos anos ele foi como fala, empresário tinha um Carreiro Pardinho, Pardinho Pardal, né, usava muito a harpa, né, misturava um pouco, tanto que ele meio que inventou com o Pardinho o pagode, né, no sertanejo, Sim, né, sim. que é um estilo do sertanejo. Esse meu tio, ele inventou isso daí junto com o Pardinho Pardal, Pardinho, tinha um Carreiro Pardinho. Foi um grande músico também, meu tio. Roberto, a gente sabe que a Chord 7 teve
né, outras formações, né? Vocês estão vindo com um trabalho novo aí, né? Lançando, parece que relançou em outra roupagem, um som de vocês um pouco mais aí de 2, 3 anos, né? O que que você espera, o que que vocês estão galgando dentro do espaço, né, do blues, né, não só blues, mas como rock, como geral, com essa formação e esse novo trabalho? Porque vocês misturaram um pouco até do blues com outro estilo, né? Ficou bacana, cara. Eu achei bem. É claro que está bem cadenciado e escuta muito o seu baixo ali nas canções, né? O que vocês estão querendo demonstrar com o trabalho novo? Bom, primeiro mandar um abraço aqui pro Vira-Lata Hot Dog aí, o Vinícius, grande amigo nosso, grande apoiador da banda aqui, grande apoiador da cena rock em geral aqui no estado de Goiás, principalmente nos encontros de motoclubes, Cara, Lalo, o dia que você comeu o hot dog do Vira-Lata Hot Dog, você vai falar assim, não existe outro igual em São Paulo. Então, um abraço aí pro Vinícius, que mandou um abraço pra gente. E, bom, enfim, voltando. Bom, a banda, essa última formação, nós começamos a gravar com a penúltima formação, né? Foram os primeiros registros, que foram de 2016 até 2021, na pandemia, certo? E na pandemia, né, claro, as cabeças mudam, os conceitos mudam e os integrantes da banda também acabaram que por um motivo ou por outro precisou ter uma reformulação na banda, né? Desde 2022 nós estamos com a atual formação, que é o André no vocal, André Arais no vocal e nas guitarras, o Thiago Albuquerque na guitarra e no slide, o Thiago está comigo desde 2015, e teve o retorno do Leandro Mendonça na bateria. Ele tocou conosco em 2017, 2018 e retornou agora em 2022. Bom, a principal, vamos dizer, diferença, né, é realmente na sonoridade. Nós preferimos colocar um vocalista com uma outra guitarra, para termos duas guitarras, para que a sonoridade tivesse mais uma pegada mais, como você falou, né? Teve uma mistura de ritmos nessa última música. Teve com o Southern Rock, que vem muito do Southern Blues, do Texas, né? Das origens texanas do blues. E nós conseguimos imprimir isso nessa nova música. Mas a ideia da Acorde 7 é ela poder trabalhar dentro de todas as vertentes do blues, todas possíveis, da mesma forma. A gente vê como uma... E não ficar pegado naquela história dos 12 compassos, do 4x4, sabe? A gente trabalhar de forma livre, porque hoje, como tudo na vida, existe a evolução. Então, nós estamos tentando mostrar a nossa forma de evoluir, com as nossas referências, com as nossas... não fugindo, né, das características do estilo. Você nunca vai ver a gente fazendo um gutural numa música nossa. Nós, né, estamos dentro do nosso estilo, mas com todas as nossas influências participando disso. Porque é isso que... Pô, senão não é uma música autoral, senão você tá... Ainda mais no blues, imagina. Quantas músicas, né? Primeira, quarta, primeira, quinta, quarta, dentro dos 12 compassos existem. Então, como é que você vai reinventar isso se você não trouxer algo novo para dentro? É uma alquimia, chega a ser uma alquimia você misturar os estilos, as vertentes dentro do blues, né? Porque você vê aí um pouco até eu lembrei uma música do Johnny Cash, que ele marcava bastante o baixo nessa música. Eu não lembro o nome da música, mas marcou bastante, cara, essa música pra mim, numa época que eu tava até meio que depressivo, mas isso há muitos anos atrás, né? E eu acho que foi a primeira vez que eu escutei Johnny Cash, na realidade, né? Que foi lá pro 1986, 87. Eu não conhecia Johnny Cash. Quando eu conheci a obra dele, essa canção é até tido como um lado B de Johnny Cash. Eu não vou me lembrar o nome,
mas me marcou bastante, entendeu? Me lembrou bastante, cara. A gente vê hoje em dia, né? O Joe Bonamassa, quer dizer, com toda a estrutura que ele tem, ele vai lá e vai beber na fonte de Howlin' Wolf para poder Uhum. fazer uma composição ou mesmo regravar uma música do Howlin' Wolf. O Eric Clapton regravou o disco inteiro do Robert Johnson, né? As únicas 27 músicas que o Robert... Então ele deu uma roupagem atual para aquelas músicas que foram gravadas só no violão, né? E Até isso porque o equipamento dá a é difícil. liberdade da gente também poder trabalhar assim, com uma visão mais macro, né? Sobre a música e principalmente para criar a identidade da banda. Porque eu não vejo... Sim. Eu e você, né, Lalo? A gente já conversou algumas vezes. Pô, o que tem de banda autoral cover hoje no Brasil é uma coisa de maluco. Verdade. Certo? Assim, eu coloco entre aspas, né? É autoral ou é cover? E você vai ver, você fala assim, pô, isso aqui é escarado. Charlie Brown Jr., o que o cara tem de autoral nisso que ele está fazendo, né? Sim. Então sim. tenta fugir muita disso repetição, né? e fazer uma coisa para nossa identidade. Sim. Se vai, isso não é blues, ok. Se você acha que não é blues, então não é blues, mas é a música da Acorde 7. Aí é caso de estudar, né? Porque, como você falou, dentro do blues há várias vertentes. Não é que é o blues, é aquele blues raiz, né? Dos anos 30, 40, que escuta, não, tem que ser tudo. Não, tem muita vertente dentro do blues, né? Você pode pegar ali, por exemplo, se você pegar o que o Jimmy Page fez, ele lançou junto com uma outra banda, um projeto paralelo, só com blues. Ali mostra o bluseiro que ele é, né? Não vamos lembrar de Led Zeppelin, que ele é um Led Zeppelin, e ali ele é o outro, né? Ele tocou, nesse projeto teve uma música que ele tocou com B.B. King. Já tocou o B.B. King era vivo, foi nos anos 70 isso daí, esse projeto do Jimmy Page. E, pô, nem parece ser Jimmy Page tocando ali, né? Nem parece. Eu peguei alguns vídeos, né, no YouTube dessa época, até mesmo com outras épocas do Jimmy Page, e você fala, pô, ali ele demonstra o bluseiro que ele é, né? Porque todo mundo fala, ele tem raiz no blues, não sei o que lá no blues, mas ali ele mostrou lá do bluseiro, ele não inventou, ele tocou aquele blues básico dos anos 40, mais dos anos 40, entendeu? Ali ele demonstrou que ele é no blues, entende? A gente pega esses acordes, essa parte do quem escuta blues, quem já escutou muito blues, né? Pega um pouco no som do acorde 7, você pega, tem uma banda do Rio de Janeiro também, Parada Noturna, o nome da banda, que é de blues, ele faz essa mistura. Eles fazem essa mistura Outro do blues. exemplo também, Bêbados Habilidosos, que é do Rio Grande do Sul, também tem toda, assim, essa liberdade que se tem para poder não ficar preso dentro de métodos estabelecidos, né? E agora, curtir a música pode chamar de blues, pode chamar de sertanejo, pode chamar do que quiser. Comprem. Sertanejo não, pô. Consumam a minha Sertanejo música. Nem aí para que nome que vão dar para isso. Consumam a minha música. Pronto. O problema de hoje em dia, sabe o que eu vejo? É como você falou. Dentro do sertanejo, a gente até brinca, eu e o Maurício, a gente até brinca com isso, que é um looping, né, cara? Você vê um looping, parece que você tá tocando 20 músicas, 30 músicas, escutando o mesmo cantor, e às vezes é um cantor em cada música. Né? Ritmo, e algum... né? Não, o mesmo ritmo, a mesma entonação vocal e as mesmas parece letras que não faz sentido nenhum. Parece que eles fazem curso de canto na mesma escola, né? Os caras falam, você tem que cantar que nem esse passarinho aqui. E assim, dentro do rock, né, eu já falei muito isso com algumas bandas, você tem que ter um diferencial. Sim. Não adianta você querer copiar, por exemplo, você faz o metal sinfônico. Eu gosto, é legal, entendeu? Não é meu estilo preferido, mas eu gosto, entendeu? Principalmente cantadas por mulheres,
né? Mas parece que você está escutando Nightwish, Épica, outros, né, bandas já conceituadas, mas você está ali fazendo letras excepcionais, são letras muito bem construídas, mas parece que está escutando sempre a mesma, não tem um diferencial, entendeu? Tem uma banda em São Paulo, eu gosto muito dessa banda, cara, eu acho eles incríveis, é um trio, inclusive a gente já conversou com eles aqui no Resenha, chama Derbaum. Entendeu? Faz um rock diferenciado, não é um rock imitando outra banda. É um som Uma moderno, música, né? ou duas vezes. Som moderno. Lembram? Sim, é um som moderno. Eles fazem assim um som super moderno, não fazem cópia de ninguém. Acho que uma ou duas músicas dele lembram um pouco de Bauhaus e New Order. Entendeu? Mas o restante das músicas, você escutando, você Para mim era mais Joy Division, ainda antes. Também. Aquela do pós-punk, né, cara, que saía muito, né, Bauhaus, New Order, né, muitas músicas saíram ali, entendeu? Muitas bandas saíram ali, e você vê que a Derbaum, eles não copiam, eles não fazem esse tipo de coisa. Mas música você ou duas, sente a inspiração, eles curtem aquilo, eles pegaram aquilo como base e fizeram o som deles. Sim. Sim. Você vê que é diferencial, né? Até referências atuais, igual o Kingfish, né? O moleque com 19 anos ganhou o Grammy, tem 4 anos nos Estados Unidos, né? Que é considerado hoje o maior, né? A principal esperança do blues nos Estados Unidos. Com 19 anos, o disco do cara, você vai ver rap no meio do blues, você toca guitarra, a guitarra é a Stratocaster lindíssima, né? O som lindíssima, e fazendo rap no meio das músicas, a black music, o soul, quer dizer, misturando isso, que também nasceram do blues, né? E ele está trazendo para dentro de músicas de blues. Então, cara, é evolução. A gente está tentando uma evolução com as nossas músicas. Sim. Não ficar parado no tempo, né? Aquele tempo já passou. Sim, não, as primeiras músicas que eu toquei da Chord 7, né, você vê que assim, vem a evolução de todas as músicas, do som que tem hoje, você vê a evolução. Mesmo essa formação tá aí há 4, 5 anos, sim, né, como você falou, mas você vê uma evolução. Não sei se é questão de produção e masterização, mas você vê a evolução, entendeu? Mesmo as primeiras músicas que eu toquei da Chord, você vê que a construção da música, principalmente na parte harmônica, é muito bem construída, né? Não tem nenhuma parte que você fala assim, não, isso não tá legal. Entendeu? Você vê que está bem construída, bem masterizada, entendeu? Bem produzida, porque eu não sei, eu não me lembro quem produziu. Uma vez você me falou quem produziu, mas eu não me lembro mais. Entendeu? É o primeiro. As duas últimas músicas são produções nossas mesmo, só nós 4 para criar, gravar, mixar, masterizar e entender arranjo, entender o que faz, o que não faz dentro de cada música. As duas últimas foram todas feitas dentro de casa, realmente. Sim. Hoje nós temos 10, né? 10 singles gravados. Ainda não fizemos nenhum CD, nenhum EP. São os 10 singles que já estão disponíveis, né? E a gente costuma falar, a gente mesmo escutando, né? O que a gente fez. Eu não consigo encontrar nenhuma música que se pareça com a outra. Não, realmente não. Certo, mas em todas elas você vê uma identidade. Você fala assim, sei lá se é a ambiência, sei lá se é o timbre da guitarra, se é a melodia vocal de todas, mas elas têm uma diferença entre elas. Mas não se parecem, né? E assim, me perdoem, mas é muito diferente de você ouvir um disco do Dream Theater, né? Que do começo ao fim você acha que é a mesma música. Então eu mas às vezes é mesmo.
Pode até o inteiro do disco é uma música. É, Então, assim, não dá para você. Como a gente também falou aqui dos sertanejos, você muda de um cantor para o outro e parece que é a mesma música. Então, você já escutou aquilo. Então, a gente É, também tem que fazer isso, ter essa diferenciação. Cada música, ela tem a sua história e a sua verdade. Então, cada um é igual filho. Um filho é diferente do outro. Não vou fazer dois filhos igual, sim. né? E a música também a gente tenta levar assim, quando, ó, isso aqui tá muito parecido com aquela, não, então não é hora de lançar, vamos pensar nessa segunda depois, vamos ver o que que a gente muda, porque às vezes a gente mesmo, a gente se trai, né? Você, Uhum. você acha que você está tendo uma ideia nova e na hora que para ver, fala, pô, mas a melodia tá igualzinha daquela outra música que a gente fez há 3 anos atrás. Então, não, Sim. não é hora da gente mexer com essa. Põe essa na prateleira, né? E aos poucos vai amadurecendo e a música muda. A gente consegue, algumas a gente consegue alterar aquilo que a gente está achando que não tá batendo, né? Ou que tá batendo demais com outra música. Ou às vezes a gente esquece ela, vamos partir para a próxima. Então você tem muita coisa guardada ainda, né? Para lançar. Temos muita coisa trabalhando, né? Essas duas últimas, como eu falei, né? A Kings of City, ela que já é mais um Chicago Blues, que ela é mais voltada para ou semitonações, como tem no jazz também, tem muita coisa nela. E Hum. agora o On Down My Knees, né? Que é mais o Southern, que é mais texana, que é com as guitarras mais abertas. E além dessas, nós Uhum. temos 4 já prontas, que estão em produção. Uma é country blues mesmo, daquelas de dançar de bota. O, outra, outra já é uma coisa mais nova-iorquina. Então, enfim, a gente vai mesclando também. Tem um outro Chicago Blues, que vai ser a última para gente, que a gente vai lançar. Inclusive, fazendo essa contraponta, né? Kings of City foi a primeira, então ela vai ser a última para não ficar aquela coisa disco do Dream Theater aí para o pessoal ouvir. Entendi. entendi. Ô, Vai lá, Mamão. Roberto, só voltando um pouquinho que você falou nesse processo aí de criação, que às vezes você cria, aí ajusta, vai, volta. Como que vocês sabem qual é o momento certo de parar? No seguinte sentido, às vezes eu passei do ponto, às vezes faltou alguma coisa. Olha, faltar sempre vai faltar. Faltar sempre falta. Quando a gente escuta a música depois de pronta, a gente fala, pô, isso aqui podia ter slide mais, certo? Então sempre é a mesma coisa. Quando eu escrevo, eu nunca termino de escrever. Uhum. Estou sempre vendo uma coisa que muda, uma coisa que altera. Mas agora a música ela fica madura nos shows. Tá. Ela não fica madura, né, quando a gente está compondo ela. A gente criamos essa música aqui. Aí a gente começa a experimentar nos shows, a gente começa a ver se a galera tá gostando, se se tá encaixando. Às vezes a gente fala, pô, mas o solo ficou enorme no show, a galera cansou, então vamos cortar os tempos do solo. Às vezes a gente fala, não, o backing vocal aqui não ficou legal, então tira o backing daqui ou faz uma coisa diferente. Tá, mas Então, isso daí é música que você não gravou ainda, música que eu que não está em produção. gravei. Tá. Aí, quando a gente fala, olha, vamos gravar a música X, é porque a gente já experimentou e já conseguimos colocar ela Ela já num. está depurada. Ou pelo menos a gente já está tão cansado dela que está na hora de gravar logo. Entendi. E acontece de você gravar a música de um jeito e aí depois com o tempo você ir mudando ela? Sim, sim. Principalmente questão de introduções, às vezes a introdução é longa, na hora que você vai tocar no palco, no show, é melhor você já começar com um riff de guitarra e já alterar aquela introdução longa.
às vezes fazer uma paradinha no meio que na gravação não teve a parada para criar um impacto maior no meio da música. Então a gente vai alterando mesmo depois de gravar. Entendi. E você falou muito com relação à questão da cena aí. Como que é a cena na região? Você tem uma grande oferta de lugares para você tocar? Você tem as bandas que conversam entre si? Como que funciona aí? É muito restrito. Principalmente, vou pensar exclusivamente no blues. Tá. Mas, então tem a TNY, né? Na década de 90 chegou a ser indicada a um Grammy de música latina, que é uma banda que acabou, que virou referência no Centro-Oeste. Tem a Brazilian Blues Bands de Brasília. Aqui em Goiânia também há Bluesados, que são muito parceiros. Então, a gente fica trocando figurinha, a gente fica tentando movimentar melhor essa cena aqui, certo? Mas o que a gente conseguiu foi abrir espaço dentro do rock. Foi abrir espaço nos pubs, nas casas, porque Goiânia tem uma cena interessante de rock. Entendi. Principalmente as bandas alternativas, né? Muito impulsionadas pelo Goiânia Noise, né? que trouxe o rock aqui para Goiás de verdade, né? Não quero dizer que ele não existia antes, mas ele abriu, né? Abriu assim para os olhos do Brasil inteiro que Goiás existia, que existia festival de rock em Goiás, né? Então a gente vai familiarizando com esse pessoal do rock. E também, que é uma cena que é muito forte aqui, são os encontros de motociclismo, né? Isso acontece em praticamente todas as cidades, já existem encontros tradicionais, e é onde o blues encontra com o rock, né? É onde o espaço é mais aceitável, né? E também não posso deixar de comentar também o Bolshoi Pub em Goiânia, né? Que é considerado uma das melhores casas de espetáculo e de blues do Brasil, né? Que eu assisti Nazaré no Bolshoi, a formação original do Nazaré. Em Goiânia, você pensa isso, em 2015, por aí. Willie Walker, Mud Morgan Field, né? Então, filho do Mud Waters. Então, todos esses foi o Bolshoi que trouxe para Goiânia. Então, ele também incentiva a gente a estar tocando com esse pessoal. Igor Prado, Blues Etílicos, tudo nós já fizemos shows com eles dentro do Bolshoi. Então, existe. É pequeno? Mas existe. Mas acho que se existe essa união, como você falou, a tendência é que cada vez mais você vai ampliando isso, né? Sim. E até em cima do que você falou, do jeito que vocês fazem o blues, acrescentando outros ritmos, enfim, existe, no caso do blues, aquela versão do purista, que tem que ser daquele jeito original, senão não é, porque o rock tem muito disso, né? Não, o blues é muito pior, não é? O próprio Muddy Waters, quando conheceu os Rolling Stones, os Rolling Stones vieram da Inglaterra para gravar com o Muddy Waters, todo mundo assim, babando no cara, o cara, será que esses sabem tocar? Olha. Acho que não sabe muito. Então, por isso que você falou, ainda existem. E existe mercado para eles também. Porque muitos bluseiros, né, que mantêm a tradição, que querem manter aquela tradição. O Eric Asmar, da Bahia, igual o Roberto Lessa, do Ceará.
que, que buscam manter, né? Buscam não impurificar, né, aquela água. Mas cada essa. Entendi. E aí, Lolo? Roberto, você estava falando aí sobre, né, todas as músicas que vocês já gravaram, tal, as que vocês têm para gravar, né? Fora isso, fora essa parte da acorde 7, você também tem chega a ser podcast na Vaca Brava, Ah, porque eu sei que, assim, eu sei que você conhece muito de música, né, no geral, né, não só rock. Né, eu acho que você conhece muito, a gente já conversou muito sobre isso, já trocamos altas ideias sobre a música no hoje em dia, aprendi bastante com você também, né? Vamos dizer aí que o meu conhecimento não está a esse pé de letra igual ao seu, não, modéstia, tá? Mesmo tendo ser muitos, modesto. muito, eu tenho muitos anos de rock, conheço alguma coisa, mas não tenho esse conhecimento que você tem, principalmente no blues, né, cara? Principalmente no blues, né? Vamos dizer assim, que eu sou um leitor assíduo de tudo que chega para mim, né? Eu tenho aqui muita biografia, né? Inclusive eu estou relendo a biografia do Robert Plant, estou relendo, porque às vezes escapa alguma coisa, né, cara? Escapa mesmo, entendeu? Semana passada eu li a biografia como que é o nome dele? Ai, cara, esqueceu. Paul McCartney, né? Paul McCartney é muito bacana, só que infelizmente, essa não tem em inglês. Então eu demorei, acho que uns 20 dias para ler, porque meu inglês é meio gago, né? Então eu vim lendo, tal, falo, o que quer dizer essa palavra mesmo? E você deixa escapar muita coisa, mesmo sendo em inglês, né? Você deixa escapar muita coisa, porque às vezes tem umas coisinhas ali que escapam mesmo. Então, assim, dentro de tudo que você conhece, você tem esse projeto lá no Vaca Brava, né? Fala um pouco desse projeto lá. Na verdade, ele não é um podcast. Ele, são textos, né? A minha direito, do direito, eu também fiz história, estudei a história da música, muito, e, e, e eu tenho vontade de escrever, né? Quer dizer, tudo que eu faço depende do que eu escrevo, né? Tanto na banda quanto para comer dentro de casa, né? Então, e aí surgiu essa ideia, a pessoa falou, vamos aproximar, né? A ideia da Vaca Brava foi a seguinte: vamos aproximar o pessoal do rock do blues. A Vaca Brava é uma web rádio, né? Daqui, e também agora virou website, está fazendo uns podcasts também. E aí surgiu essa ideia. Eu falei, então eu vou escrever alguma coisa, mas que não seja só falando do blues. E você vai pegar aí a história da encruzilhada do Robert Johnson. Você só vê falando, se você colocar blues aí no Google, só vai sair Robert Johnson e a encruzilhada. Não, então vou fazer ele. Vamos colocar o nome de blues e um pouco mais. Porque me abre para eu poder, igual nas músicas, a gente falando, fazer o top blues, né? E me de outras questões que estão em volta do blues, como o próprio rock, como próprios artistas de rock. Já falei do reggae, já falei do samba, já falei da rumba, de Carlos Santana. Então, quer dizer, de tudo que tá dentro do contexto do blues. E de uma forma ou de outra tem alguma coisinha a ver com o blues. E a coisa deu certo, a coisa foi... O pessoal acha interessantes, já estão digamos, na segunda edição, ele vai virar um livro, a primeira edição, com 50 capítulos, vai virar. E hoje, o que é interessante nesse blues um pouco mais, um colega
também gaitista, bluseiro, excelente músico, também de músicas autorais de Minas, o Dr. Ramon Rey. Ele tem um programa que ele distribui as 5 ou 6 rádios, ele distribui a planta fechada, né? Semanalmente, que são só de novidades do blues no Brasil. São só artistas ainda, ou que estão nesse mesmo processo da gente aí de rala, né? E ele me pediu autorização para ele narrar esses capítulos do um pouco mais. Então hoje também quer dizer mais uma forma, né, de estar falando de blues, de estar mostrando, né, o tanto de porcaria que já aconteceu e o tanto de coisa boa também, né? Mas sob a minha visão, os textos eu não faço uma pego pronto e publico. É a minha visão sobre aquele assunto. Às vezes tem Entendi. uma controvérsia, às vezes tem alguma coisa, tem. Mas, né, como é que a gente vai saber o que passava na mente do ser humano lá em 1930, quando ele escreveu aquilo, né? Então, existem. Então, ele é mais voltado para a minha visão daquele fato, vamos dizer, da vida daquela pessoa. Legal. Porque às vezes a gente, que nem eu sou fã mais daquele, né, do blues do Delta do Mississippi, né? Sou muito fã daquele lado ali. E as letras dos principais cantores aí, dos mestres de blues, eram falando da terra, da vivência ali, né, cara, nas plantações, da perseguição contra os negros, né? Tanto que muita gente, muitas letras ali, até mesmo na época, eles foram perseguidos por causa que eles contavam o que acontecia ali, das perseguições. E como você falou, ainda hoje, né, nos Estados Unidos, né, até de conhecidos meus que moravam lá ou moram lá ainda, né, eles falam que a segregação lá ainda existe, é meio velada, mas existe. Existe, entendeu? Principalmente no jazz, no blues, musicalmente falando no jazz, no blues, né, no rap, que lá é o rap, a cultura black é forte lá, mas existe muita segregação ainda, né? Então a gente vê que o blues aqui no Brasil, eu tenho um cara aqui em Sorocaba, já é um bluseiro, assim, eu conversei com ele no estúdio, não vou lembrar o nome, minha memória é uma bosta, entendeu? Mas é um grande, eu vou mandar para você depois. Ele tem uma música que eu até toquei um dia na rádio, Calça Jeans, entendeu? Acho que Blue Jeans. Inclusive ele foi para Chicago, fez turnê lá, tocou com grandes caras do blues lá, e aqui de Sorocaba. E ele é de motoclube também. Ele é de motoclube. E ele é um grande bluseiro, cara. Ele fez um som ao vivo no estúdio lá que fiquei de queixo caído. Só ele e o violão. Falei, caramba, cara, que cara quando manja, manja mesmo. Não tem meio termo, né, cara? Você vendo hoje, você já falou aí de pessoas que estão aí tocando ainda, tentando fazer o verdadeiro blues, né, em outros estados aí, né? Como que você vê, você deve ter contatos, vários contatos, como que você vê hoje o blues que é tocado no país, né? Porque a Chord 7, ela faz ainda essas misturas das vertentes, mas você acha que, por exemplo, bandas como Celso Blues Boy, tal, os caras tentam manter a chama ou tá mais comercialmente falando? Olha, o blues, ele, no Brasil, né, ele é muito pontual. Mesmo que existam diversos cantores, diversas bandas de blues, etc. espalhado. É muito espalhado e é muito pontual quando a gente consegue encontrar, assim, que pode hoje no Brasil. Você tem que estar rendido à mídia, você tem que estar rendido ao gosto popular, certo? Então, e esse mercado também ele é restrito, ele não precisa da mídia popular. Você vai em shows de blues
hoje, da Nanda Moura, Rio de Janeiro, por exemplo, que mantém as tradições do blues, das ablusadas em Minas Gerais, você consegue enxergar, você consegue enxergar pessoas que buscam aquilo. E os meios de buscar, muitas vezes não é através do show, mas a própria internet, a partir de 2000 da pandemia, né? De 2020, 2021, essa relação ficou maior entre os próprios bluseiros. Eu conheci diversos nomes que eu não conhecia e que mantêm a característica do blues. Eles vivem disso, eles representam assim, tem um grande número de seguidores, que hoje em dia a gente não fala mais fã, né? Fala em número de seguidor. Então, Me lembra igreja, me lembra igreja. A igreja tal tem quantos tal seguidores? Justamente. Então, não tem, mas são pessoas fiéis, são pessoas que acompanham o trabalho. Que é o que a gente vê crescendo também com a Acorde 7. Então, existe público, sim, existem bons músicos, até André Cristóvão, está até hoje. Quer dizer, foi para os Estados Unidos, Igor Prado, né? Então, os talentos do blues nato brasileiro existem. Agora, precisa das pessoas também quererem, né, perder um tempinho e procurar para achar, né? Perder ou ganhar, porque no caso aí é ganhar, né? Sim. Conhecer coisa nova é ganhar, porque a gente é claro, eu sempre falo, bato sempre nessa tecla, cara. A gente tem que ter muito respeito por quem fez o rock até hoje, quem engrandeceu o rock brasileiro, porque o rock brasileiro é diferenciado, entendeu? Tem grandes músicos em todas as vertentes do rock, não é só o heavy metal, mas também tem o red rock, pop rock, tem grandes músicos, grandes letristas, caras que escrevem muito bem, entendeu? E cantado genuinamente na língua portuguesa, né? É claro que a gente, né, sabe que a maior parte dos artistas que cantam inglês é visando o exterior, isso é fato, entendeu? Porque o rock aqui no Brasil, se você não tiver no mainstream ou no streaming, você não é visto. A realidade é essa. E como a gente sabe, né, Roberto, que tem muita coisa ruim também. Tem muita coisa ruim, cara. A gente sabe disso. A gente escutou muita coisa ruim já. A gente sabe disso. Entendeu? Já gravamos, mas assim... Alalo, já gravamos vários podcasts xingando o pessoal de madrugada, né? Cara, olha, filho, eu falo pra você, o que chega pra mim de material que eu tenho que garimpar, cara, pra ver o que fica bonzinho ali, é brincadeira. Tem muita coisa que precisa melhorar, cara. Tem muito. Porque você tem que ter respeito ao público, né? Você vê o trabalho que a Acorde 7 tem, você vê, por exemplo, falando em blues, você vê a Parada Noturna, Chapéu de Cobra, que tem alguns trabalhos como blues também, entendeu? Então os caras se preocupam em lançar um material bom, com qualidade. Aqueles que agradam primeiro a eles, falam, não, esse material tá bom, eu acho que dá legal, entendeu? Para lançar, né? Aí você vê que infelizmente algumas bandas não têm essa preocupação com o público, né? Com o público, não é nem com eles só, mas com o público. Sabe, você tem que ter essa, vamos dizer, autoanálise de saber quando o seu material não é bom. Sim. Entende? Então eu vejo mais ou menos por aí. Então a gente tem que ter respeito, sim, pelas pessoas que fizeram o rock no passado. Isso desde lá de antes da Jovem Guarda, entendeu? Não nem falo da Jovem Guarda, até anteriormente, nos anos 50, com outros artistas que faziam o rock, entendeu? Era uma outra época, é claro, não tinha, né, nenhum tipo de material, nem instrumentos no Brasil para fazer um bom rock and roll, né? Então tudo era muito importado, tudo era muito difícil, né? Hoje é um pouco mais fácil, tem muito músico aí lançando com um instrumento tocado na internet, no computador, né? Então, assim, a gente tem que ter, mas a gente vê bandas ainda hoje se preocupando com o material e se divertindo, que é o mais importante. Eu falo que o rock and roll, né, é para levar a sério, claro que é, mas também é para se divertir,
né? Porque se você não se divertir, não tem qual o prazer de você fazer aquilo. Vai fazer outra coisa, entendeu? Então, é que nem eu falo, quando eu faço o programa e aqui o Resenha Rock, né, tanto o Rock nas como aqui o Resenha Rock, eu me divirto, aprendo, né, e me divirto, porque eu vou aprendendo dia a dia, né? A gente a respeitar, a gente começa a ver muita coisa, a ler muita coisa, entendeu? Então a gente tem que ter o respeito aos artistas em primeiro lugar, né? É verdade. Ô, Roberto, me fala uma coisa. Quais são os próximos passos aí? O que você já tem de material para lançar, de datas, shows, enfim? Nós temos, como né, a gente já comentou aqui, mais 4 músicas que vão ser lançadas. Estamos terminando, né, a pré-produção dessas 4 músicas. E nós preferimos fazer dessa forma, lançá-las com um espaço de 3, 4 meses, para a gente estar o ano inteiro trazendo alguma coisa, alguma novidade, trazendo alguma. Para depois Trabalha a música, né? compilar isso, compilar num EP, certo? Sim. Então, e junto com isso, os shows, né? A gente já tem aqui planejado agora em abril. Nós vamos fazer em Brasília um festival no Parque Way, um mega festival, dia 26 de abril. Já existem contratações para Mato Grosso, Goiânia nós vamos fazer dia 1º de agosto, enfim. Se a gente for falar, parece muita coisa assim, daqui 15 dias, e aí, dá para fazer? Se a gente puder, beleza, vamos, né? Mas assim, a programação dos grandes festivais, principalmente aqui no estado de Goiás, então nós já temos aí, e Brasília, né, como eu disse agora, 26 de abril, devemos ter aí já umas 4 ou 5 datas até novembro já confirmadas, certo? E com espaço aí para o que der e o que vier, né? Isso aí é... Estamos abertos a convites, né? Oi? Estamos abertos a convites. Normalmente aqui na região, os meses, né, entre junho e setembro é de seca extrema. É quase clima de deserto. E é quando acontecem esses encontros de aniversário do motoclube na cidade. Né? Nós já temos aqui Goianira, nós já temos Hidrolândia, já temos Morrinhos, que agora mais próximo, Goiás, cidade de Goiás, que também é em agosto. Então, esses já são assim, a gente fazendo. Nós não somos mais, a gente não pensa mais naquela história assim, todo fim de semana vamos ali tocar. Vamos ali no barzinho tocar. Primeiro, porque você fazendo isso, você tendo. Quer dizer, o respeito à música é muito pequeno quando você vai competir, principalmente com músicas autorais, por mais que a gente também tenha nos shows covers, mas é muito pequeno o respeito que as pessoas dão à sua música autoral. Sim. Aí acaba que a gente vai tocar ali no barzinho, o que a gente bebe de cerveja no boteco é maior do que o cachê. Sim. Essa é boa. Mas é infelizmente a realidade do país como um todo, né? Quer dizer. Então nós decidimos, nós não vamos focar em barzinho, nós não queremos, sabe? O desgaste é grande, não é só questão da grana, mas a grana também, mas a falta de respeito, a falta de condição adequada para você tocar. Então, o nosso foco, a gente procura produção, quando a produção é bem feita, quando existe um cachê digno para você poder tocar, e que te dão condição de ter um público ali de 500, de 1.000 pessoas para poder compensar aquele tempo que você está gastando. Sim. Entendeu? Entendi. Tem a diversão, mas como o Lalo falou, a música é diversão, tocar para se divertir. Cara, a gente faz o churrasco no fim de semana, bebe, enche a cara e ensaia junto, e a gente está se divertindo do mesmo jeito que se estivesse no palco. Sim.
Então Isso o aí. palco é o lugar profissional para a gente fazer isso. Né? Da mesma forma que a gente trata o palco com a seriedade como um espaço profissional, a gente também ser tratado como músico profissional, Sim. já que a gente está ali para fazer aquilo. O que você está dizendo é que assim, hoje você foca muito mais na qualidade do que na quantidade. Sim, sim. Você está muito mais seletivo com relação a essa experiência que vocês, tanto boas quanto ruins, que vocês já tiveram ao longo dessa caminhada aí, né? Sim, sim. Muito cano, muito, muito É, empurrar Brasília velha, né? Porque não tinha gasolina depois do show. Então já aconteceu de tudo. é complicado. Mas, enfim. Vamos para as considerações finais. Tá aberto o microfone para você falar o que você quiser. Bom, primeiro agradecer, né? Agradecer ao convite. O Lalo está aí com a gente já nesses anos, já conhece a nossa trajetória, um pouco da nossa trajetória, né? E ter essa oportunidade de estar expondo, abrindo mais, mostrando um pouco mais disso para a gente assim, sem palavras para agradecer a vocês. E para o pessoal, quem quiser aí acompanhar, né? A Acorde 7 Blues Band, acorde numeral 7 Blues Band, joga em qualquer rede social, joga no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma também. Com esse nome vocês vão lá, né, dar essa força para a gente, dar esse apoio aí para a gente mais uma vez. E obrigado a vocês. Né? Só tenho a agradecer imensamente. O que é isso? E aí, Lalo? Robertão, quero agradecer demais, né? Vamos dizer que nosso passado de falar mal dos artistas nos condena. Vamos resenhar mais de madrugada. O dia que você me mandar, ó, me manda o áudio aí e fala assim, Roberto, escuta isso aqui. Pode mandar, você sabe que você pode. Tá certo. É difícil, cara. Eu tenho até vergonha de mandar alguma coisa assim pra você. Fala assim, não vou fazer esse sacrilégio com ele, não. Judiar dos ouvidos dele, não. Quero agradecer demais, é um prazer falar com você sempre, né, cara? Você é um cara que conhece muito sobre música, né? Tem um ouvido muito melhor do que o meu para música, né? Eu não canto nada, só toco campainha e saio correndo, como eu sempre digo, né? E, cara, é um prazer. Quero todo total sucesso para você, para a Acorde 7 e quando tiver pronto as músicas, manda para mim. E como que vai? Você já tem ideia do nome do EP, cara? Não, a gente vai deixar isso para o final. Eu acho que vai ser mais pegar alguma música, né? Pegar algum contexto, assim, porque as músicas elas não têm o mesmo contexto para você colocar uma capa, né? Então, acho que vai ser mais assim, algum carro-chefe, alguma música que esteja se destacando mais com as outras para puxar as outras. Mas nós não pensamos nisso no nome do EP ainda não. Legal. Bom, quero agradecer demais mais uma vez, tá, Robertão? Um abraço no restante da banda, nos caras, tá? Deus vai permitir uma hora da gente estar junto, entendeu? Se encontrar, eu escutar um pouco de blues tocado por vocês, entendeu? Porque sabe que eu sou fã da banda, entendeu? Eu gosto demais do som da Acorde 7. Sempre toquei no Rock nas Véias. Para mim é sempre um prazer, tá? Para a galera que está assistindo, tá? Na próxima quinta-feira a gente vai conversar com a Kathleen Coach, tá? Que é uma professora de música e uma cantora excepcional. Eu sou meio suspeito para falar porque eu gosto de voz feminina, né, cara? Então ela canta muito e as músicas dela são, para mim, assim, é o que me acalma. São as músicas, quando eu tô muito nervoso, eu escuto as músicas da Kathleen, cara, que eu gosto demais. Legal. Bom, Roberto, eu faço do Lalo, as palavras do Lalo as minhas. Eu queria agradecer a sua presença aqui, que na verdade só engrandece essa moral que você dá para a gente. E desejar uma boa sorte para vocês aí. E quando tiver material, manda para a gente que a gente ajuda a divulgar. Claro. Beleza? Isso pode deixar. O Lalo está cansado já de me escutar barulhando ele. Não,
Beleza. Bom, gente, é isso. Quinta-feira que vem tem mais no Nas Trincheiras do Rock, aqui o Rock Resenha e tamo junto. Valeu. Valeu, tchau. Forte abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.